o óbvio precisa ser dito. Mas eu falo isso para vendedor o tempo todo quando eu falo sobre técnica de comunicação para vendas. Eu primeiro falo rapidamente sobre objetividade. Vendedor bom é objetivo, ele vai direto ao ponto, ele não toma tempo excessivo do cliente. Sem parecer apressado por isso, mas ele é objetivo. Cada sílaba que ele fala é importante. Segundo ponto, simplicidade. Não é simplória a comunicação que eu proponho, não, com gírias. Simples, para que todo mundo possa entender. O cliente mais humilde, o cliente mais sofisticado. Sim. E aí eu uso como referência, claro, o Silvio Santos. Terceiro ponto, também usando o Silvio como referência, repetição. Tem que repetir, porque o óbvio... ele pode parecer, mas ele não é óbvio para todo mundo. Sim. Tem que falar. Eu lembro no meu tempo de TV, e ainda hoje, quando eu pego um produto que tem lá 6 ou 7 argumentos de venda muito poderosos, eu pego esses 6 ou 7 e vou falando, e vou repetindo, e vou falando e repetindo, porque a pessoa pode não me ouvir, estar atenta em outra coisa. Sim. Ela ouviu, mas não elaborou direito. Exato. Ainda mais hoje em dia que a gente faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. É Sim. lógico. Então, repete, porque vai fazer diferença na percepção do cliente. Sim, sim. Eu penso muito assim também. Eu acho que quando você repete, óbvio, tem o bom senso, né, da repetição, mas eu digo, quando Claro. você repete, eu acho que você se cerca de algumas coisas. Primeiro, que é o que você comentou, que muitas vezes a pessoa ouviu 1, 2 vezes, mas ela não processou aquilo. Não. Por N razões. Sim. Já começa por aí. Outra, eu não vou falar tal coisa porque é óbvio. Será que é óbvio para aquela pessoa? Às vezes não é. Eu aprendi Às isso vezes não é. errando e perdendo venda na TV. Shoptime, eu passava muito rapidamente por alguns atributos de produtos que me pareciam muito Simples. superficiais, simples e óbvios. E não vendia. Aí o cara me falou, olha, é o seguinte, tem que repetir. A pessoa tá vendo TV, tá falando com a avó, com a tia, com a sogra, fritando ovo. E você tá falando, você acha que eles estão prestando atenção em você 100%? Claro que não. Claro que Fala e repete, fala e repete. Agora, não é repetir de maneira chata, insistente. Não, repetir de um outro jeito, com outras palavras. Por isso que aí entra a questão da comunicação. O vendedor, quando ele se comunica bem, ele tem um vocabulário mais amplo, ele sabe falar a mesma coisa de várias maneiras diferentes. Aí que tá o X da questão, Aí né? é que tá o ponto. Isso é fundamental também. Mas isso é uma coisa muito legal, porque quando a gente tá num processo de convencimento / venda, né? Até trazendo também pro marketing, né? Que no fundo é venda tal qual, né? A gente precisa estar sempre se policiando, porque a gente tende a achar que o cliente que nos escuta, por exemplo, acertei na audiência, beleza, então ele tá ali 100% me ouvindo. Não tá. Mesmo eu tendo acertado, eu preciso falar com o público assim. Aí eu acertei o público. Já é um primeiro passo muito Já é um importante. primeiro passo. Mas não garante que, por mais que a pessoa adequada tá me ouvindo, que ela tá me ouvindo, tá me entendendo, que ela tá me ouvindo 100%. Claro que não garante. Porque a gente tende a achar que a pessoa tá prestando atenção. Não está. No sentido de que ela tá dando valor para aquilo no mesmo nível do que eu tô dando para o que você está para falando. o que eu estou falando. E não é lógico. porque ela tá dirigindo, tá fritando ovo, tá falando com a mãe, com o pai, com o papagaio. Não somos as coisas mais importantes da vida do cliente. Como é bom falar isso, né? Minha mulher, que é psicóloga, ela fala muito isso. As pessoas acham que são o centro do universo, mas não são. E quando ela falando, palavras dela, quando eu digo, você não é a última bolacha do pacote, as pessoas, sinto muito, mas as pessoas em geral não estão nem aí para você. Exato. Ela E pensa pode ser assim, libertador, viu? não, isso é maravilhoso, exato. mas o baque inicial é duro. aquela O baque clichê. inicial é duro. É duro, mas Ouvir que depois... você não é nada, Não é que não é nada, você é muito menos importante do que julga ser. Exato. Isso é bom. Quando essa ficha cai, caramba, é mesmo, né? Tá, que bom, minha vida fica mais leve. Fica. Muito melhor. E por um outro lado, isso, ao meu ver, reforça essa necessidade do óbvio ser dito. Sempre. Porque a gente tá na economia da atenção, né? A gente disputa a atenção das pessoas com 1 zilhão de coisas, É. né? Não só situações que já são situações inerentes do dia a dia, mas com um monte de comunicação, um monte de coisa. Então, sabendo disso, você fala, bom, então beleza. Eu vou repetir os meus argumentos mais vezes. Exatamente. Beleza. Aí você tocou num assunto, se vocês me permitem. Claro. Estamos disputando atenção com todo mundo. Então, desde o meu primeiro dia lá na rádiozinha, pobrinha, que eu trabalhava, eu pensava assim, eu preciso ser diferente. Eu preciso ter um estilo diferente, uma comunicação diferente.